agora, Pack Music com Pedro e Pablo. Aê, pessoal, estamos no ar aí com o programa Pack Music aqui na Rádio Geek, apaixonados por música. Lembrando, se você quer falar com a gente pelo WhatsApp, é só digitar aí 973136617. Aqui na Rádio Geek, você manda suas dúvidas, a gente responde aqui em tempo real, tanto no nosso Instagram, Pack Music BR, ou no Instagram da Rádio Geek. Você que acompanha lá o Instagram, @Rádio Geek BR, com a hashtag Rádio Geek ao vivo. E aí, Pablo, qual que vai ser a boa de hoje, rapaz? Fala, galera, tudo certo? E aí, pessoal do YouTube, pessoal das redes do Dial, de todas as plataformas. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que a gente iniciou no último programa. Se você não curtiu, vai lá no YouTube da Rádio Geek, vai lá no aplicativo, no site, enfim, confere lá. Mas a gente basicamente estava falando, né, um pouco sobre as etapas da gestão estratégica, né? Então, a gente inicia hoje uma série aí de alguns programas onde a gente vai mergulhar um pouco nisso, mas a ideia é que hoje a gente fala um pouco sobre a fase de diagnóstico, que a gente tem que fazer sempre quando está pensando em montar uma estratégia para uma marca. E aí você que tem uma banda que está aí montando seu trabalho musical, é importante você entender que você é uma empresa, que você é uma marca, não é, Pedro? Você que sentiu aí um barulho, um tum, aí não foi um meteoro que caiu aqui na Rádio Geek, não. É porque realmente o assunto tá muito bom hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente começou no último programa, diagnóstico, planejamento, implementação, que são as etapas aí da gestão estratégica do negócio, né? Às vezes a gente acaba começando pelo final, né? Já indo pra gravação, pensando depois no conteúdo que a gente vai fazer. Mas às vezes o caminho é o inverso. A gente tem que começar, na realidade, em todo esse diagnóstico. E uma ferramenta que a gente utiliza para fazer esse diagnóstico é a análise SWOT, né? A análise SWOT é um mapa, né, que você consegue analisar todas as suas fraquezas, suas oportunidades que você tem, né? E isso daí, pensando no ambiente interno, né? Você analisa as fraquezas e os pontos fortes. E o ambiente externo, né? Em termos de mercado, as oportunidades e a ameaça. A partir daí, você acaba tendo uma visão sistêmica, né? Para você criar uma estratégia e você consegue, por exemplo, cruzar uma ameaça com uma oportunidade, que isso faz você, depois, num segundo momento, criar o seu plano de ação. Como que seria isso, Pablo? Faça uma simulação no meio da música aí. Pois é, então, antes de mais nada, né, quando a gente tá pensando aí em compor nossas músicas, a gente sempre tá se conectando com nossa capacidade criativa, aquilo que tá dentro da gente, né? Então, isso aliado a outras questões que vão compor essa máquina que é o trabalho de uma banda, ou, né, ou mesmo um projeto solo que você está iniciando aí, vai criar alguns elementos que vão ser considerados suas forças, ou seja, aquilo que você realmente faz muito bem, é uma característica realmente marcante, e suas fraquezas. No mercado da música, muitas vezes essas forças e fraquezas elas têm que ser entendidas como parte da história mesmo, né? Então, se você, por exemplo, tem uma banda, né, que não tem o virtuosismo como uma força, né, você pode colocá-la ali como uma fraqueza, mas ao mesmo tempo entendendo que não é o fim do mundo que você não seja uma banda de virtuosos. Que isso vai fazer parte de uma característica que o seu trabalho vai tomar e que, por outro lado, pessoas podem se identificar com isso, né? Um dos casos a gente até já comentou um pouco sobre isso aqui, foi a chegada do grunge, né? Do movimento grunge de Seattle, que dentro de uma época onde o hard rock dos anos 80 vinha com toda essa coisa da virtuosidade, né? Da questão do culto à imagem, os caras não tinham essa característica. E eles fundaram um movimento que foi caracterizado realmente por isso. E a grande força foi justamente a partir dessa fraqueza, né? Que foi mostrar para as pessoas que não precisava
ser um virtuoso e para você se conectar com os outros através da música, né? Então, quando a gente vai falar de forças e fraquezas, não é pra gente estar se vangloriando nas nossas forças apenas, nem se autoflagelando das nossas fraquezas, mas sim a gente entendendo quem que a gente é como organismo internamente, para que a gente possa realmente encontrar aqueles elementos que a gente vai destacar mais ou menos, né? É isso aí. O planejamento, na realidade, ele é muito mais, né, do que só a análise SWOT. A análise SWOT é uma ponta disso, mas em termos de ferramentas, é uma das ferramentas que mais, no início, te dá clareza do cenário que você tá entrando. Principalmente quando você, sei lá, você vai fazer um estilo totalmente diferente que já aconteceu até hoje. Isso pode ser uma fraqueza de um lado, mas pode ser uma oportunidade de outro. As coisas se repetem, né? No fundo, por isso que é importante esse entendimento que, assim, quando a gente tá falando de força e fraqueza, a gente tá falando da parte interna, né? Da organização, da banda, do projeto, enfim. Quando a gente vai começar a olhar o mercado, os concorrentes e tal, aí a gente começa a entrar no outro viés do espectro, que é justamente a parte de oportunidades e ameaças. Então, um exemplo. Por exemplo, para uma banda como Sepultura, ser uma banda brasileira, enfim, sem as conexões com o mercado internacional naquela época que eles começaram, poderia ser considerado, em alguns aspectos, uma ameaça. Porém, eles encararam como uma oportunidade. Ou seja, não existem bandas brasileiras, não existe o conhecimento do mercado mundial do heavy metal sobre essa linguagem da música brasileira. Então eles encararam isso como uma oportunidade. Ao mesmo tempo, eles tinham como ameaças, sei lá, que seria complicado, seria difícil ter contato com esse mercado se não estando no Brasil. Ou seja, eles tiveram que, entendendo essa ameaça, essa dificuldade, tiveram que criar contatos dentro do segmento da música, enfim, dos negócios fora do Brasil para poder viabilizar aquele projeto. Então, esse é apenas um exemplo quando a gente começa a entender que, ok, o mercado ele vai me oferecer algumas coisas que eu posso aproveitar, mas vão ter outras coisas que eu vou ter que estar ligado para poder desviar ou para poder trabalhar ao nosso favor. E aí, a gente começa a enxergar esse espectro que a gente está se colocando, né? Então, aonde é que eu vou realmente depositar a maior parte da minha energia? Quais são as coisas que eu vou precisar ter cuidado, que eu vou precisar ter uma atenção especial, né? E isso vai ser super importante para uma segunda ferramenta que a gente gostaria de falar hoje, que são os mapas de posicionamento. Então, o mapa de posicionamento, ele pode ser utilizado de várias formas, né? De várias maneiras. O Pedro pode falar um pouco aqui de como é que a gente utiliza lá na PAC Music, mas existem várias formas de a gente trabalhar com essa ferramenta. E fala aí um pouquinho, Pedrão, o que danado é esse mapa de posicionamento? Então, na PAC Music a gente colocou o mapa de posicionamento um pouquinho diferente dentro da nossa metodologia. A gente utiliza uma metodologia baseada no DNA, e essa metodologia ela é muito alinhada com uma coisa que chama Arquétipos de Jung, que é um outro programa que a gente, não querendo dar spoiler, né, que é proibido aqui. Só que, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma banda que ela é totalmente rock and roll, é totalmente fora da lei, como é o caso do Ramones, por exemplo. Do Ramones. E aí, do outro lado, a gente tem uma outra banda que ela tem esse aspecto romântico e mais acolhedor, que é o caso, por exemplo, do Beatles, não sei. Ou o caso do Sex Pistols. Puta, acolhedor, Sex Pistols, bro. Você já escutou Sex Pistols na sua vida? Mais sex, né? Até a marca tem essa pegada. Enfim, a gente acaba pensando aonde nessa roda a gente vai colocar. Conforme a marca ela é mais fora da lei, ela vai estar mais pra fora da lei. E aí a gente tem um outro eixo, que é, por exemplo, aventureiro e inocente. Aí eu vou colocar, por exemplo,
o Beatles mais pra inocente e pra aventureiro. E aí o Sex Pistols e o Ramones é mais pra amante e fora da lei, sabe? Não que esse exemplo, na realidade, se siga, né? Mas é uma coisa que vocês já conseguem imaginar. Pensar em todas as marcas que estariam no mesmo ecossistema que o seu. Por exemplo, sei lá, hoje eu sou uma banda de rock e eu quero entrar no cenário de rock independente. Eu vou analisar, por exemplo, Scalene, Super Combo, Far From Alaska. Far From Alaska, ela estaria muito mais pra fora da lei. O Super Combo estaria muito mais pra criador, ali, né, uma coisa mais criativa. E... Você não queria dar spoiler, mas você tá falando aí metendo bala, viu, meu querido? Mas é uma coisa que dá pra você ir por esse lado, que eu tô falando do DNA. E esse mapa de posicionamento, por exemplo, dá pra gente ir pro outro lado, pensando no produto em si. Na verdade, o mapa de posicionamento a gente pensa como um cruzamento, né? Uma cruz, né? Então, se a gente pensa numa cruz onde ela tem um eixo horizontal e um eixo vertical, né? O ideal é que a gente pense em 2 parâmetros e coloque em cada lado dessa seta ou desse eixo o polo positivo e o polo negativo. Então, por exemplo, se a gente está falando de característica do produto, como você falou, né? Então, pegando o exemplo aí, banda de rock. Então, eu tenho um aspecto, por exemplo, que é suavidade versus peso. Uhum. Então, isso vai para um dos eixos, né? Então, vamos imaginar, o eixo horizontal, do lado esquerdo a gente coloca suavidade, do lado direito a gente coloca peso. Do outro, no eixo vertical, a gente pode, por exemplo, pegar um parâmetro que pode ser tradicional versus inovador. Uhum. Então, a gente coloca, por exemplo, tradicional em cima e inovador embaixo. Então, você que tá aí pode visualizar, se quiser ir desenhando, né, esse exemplo só pra gente se conectar um pouco mais aqui. Então, se você vai colocar a sua banda nesse espectro, como é que ela é? Ela estaria mais pro lado do pesado ou mais pro lado do suave? Não, vamos imaginar que seja pro lado do suave. Então eu coloco em direção ao lado esquerdo do eixo. Ele é mais inovador ou ele é mais tradicional? É mais tradicional, então eu coloco em direção ao tradicional. Isso vai dar uma coordenada geográfica, vamos dizer assim, que você vai posicionar em termos de intensidade. Então quanto mais próximo quanto mais intenso, é mais próximo da extremidade do eixo. Então, se você é muito suave, vai lá para o cantinho mesmo da seta do esquerdo. Se você é muito tradicional, vai lá para o canto e aí você vai encontrar um ponto de interseção. E aí a ideia é que você pegue esse aspecto e você compare outros artistas que estão na sua cena, como o Pedro estava falando aqui, e comece a fazer essa mesma comparação. Então, sei lá, o Scalene, ele estaria mais no peso ou mais na suavidade? Mais no tradicional ou mais no inovador? Você vai encontrar ali aonde é que ele vai se posicionar. E assim com todos os outros. O que é que isso vai fazer, no fim das contas? Vai fazer com que você consiga enxergar quais são os espaços que vão estar sendo mais ocupados dentro desses parâmetros e os espaços que são menos ocupados. Então, se você está ouvindo o programa agora e você já tem a sua banda, já tem um conceito artístico, né, que você julga definido, você pode fazer esse exercício para entender, eu tô sozinho nessa proposta que eu imaginei ou tem muita gente junto de mim? E ao mesmo tempo, se você ainda está pensando em montar algo, ou sei lá, no futuro for montar mais algum projeto, você pode iniciar pelos seus concorrentes para você encontrar quais são os espaços, os buracos que estão ali sem ser preenchidos e explorar esses aspectos. Então, no final do programa passado, a gente tocou um artista que eu acho que fez isso muito bem, que foi o Projota, né, Pedrão? Eu tava aqui tirando o feijão do dente e na realidade eu tava lembrando que você tava me contando da Isa, lá do Lola, né? Sim, foi muito, muito legal. E a Isa, ela tem esse contraponto, por exemplo, se você for pegar a Anitta, que é uma artista que tá indo pra um meio pop, um pop mais ligado ao funk, e a Isa já tá indo pra um outro caminho, que é um pop mais ligado pro soul, né? Então ela tem muito essa pegada do contraponto com o que tá acontecendo. As duas ocupam a mesma cena, possivelmente até mazelas muito próximas de público. Sim. Só que
criando espaços totalmente diferentes no imaginário das pessoas, né? Exatamente. E isso se faz em várias bandas e vários artistas que a gente vê em muitos lugares. Por exemplo, no sertanejo, tem o Fernando Sorocaba de um lado, né? Que é um artista muito mais ligado à música country americana. E tem uma outra vertente aí, que é o Jorge Mateus, que é muito mais ligado à emoção, ao sentimento, a uma coisa mais inocente. Você sabe que você falou da Anitta e em uma conversa que eu tive com o Romeu Marques, né, que foi empresário dela, ele falou muito sobre isso, né? Sobre como naquela época que ele estava trabalhando com ela, que foi logo ali após o show das Poderosas, né? Que naquela época você tinha artistas como Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, enfim, aquela cena das mulheres funkeiras com muita atitude estava realmente muito em voga. E aí ele quis diferenciar a Anitta justamente, provavelmente utilizando, se não essa metodologia, mas algo similar, para entender que havia um espaço vago com essa pegada mais ligada ao pop americano, né? Então, ao invés dele fazê-la fechar o espectro em cima das funkeiras e tal, dentro daquele movimento do funk carioca, ele viu essa brecha e ele começou a dialogar com algo que já estava dentro das influências da Anitta, que era aquela coisa da Beyoncé, da Britney Spears, da Rihanna. E isso fez com que a Anitta começasse a se diferenciar daquele bonde que estava ali com Valesca, com Tati Quebra-Barraco, etc., e começasse a encontrar o seu espaço e a ser reconhecida por isso. Então, é engraçado, né? A gente vai e volta, a gente acaba falando da Anitta, mas não tem jeito. Ela tem sido realmente um grande exemplo de artista empreendedora. E durante essa série de programas que a gente vai estar aqui junto com vocês na Rádio Geek, a gente vai falar, sim, de muitos outros artistas. E fica a dica, já. A gente, no próximo programa, a gente vai falar um pouco mais, mas para você que tá aí do outro lado, possa entender do que a gente vai falar, eu recomendo muito que vocês assistam aí, deve ter no YouTube, o show da Isa lá no Lollapalooza, que realmente foi um show muito bacana. Ela conseguiu trazer essa coisa da identidade de maneira muito, muito evidente, né? E fica a dica, próximo programa a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, a gente vai estar começando a falar sobre, de fato, a questão do planejamento estratégico, que é uma das fases da gestão estratégica, como a gente estava falando aqui. E você pode estar ouvindo a gente tanto no nosso podcast que está sendo distribuído para as principais plataformas de streaming aí, e na Rádio Geek, ao vivo, às terças-feiras, às 4h20 da tarde. E a gente fica por aqui hoje, um papo muito legal, muito bacana sobre planejamento, sobre análise SWOT, mapa de posicionamento. Você que tá aí criando sua banda e começando seu projeto do zero, a gente vai começar agora a falar um pouquinho mais como botar na prática nos próximos programas. E é isso aí, gente. A Rádio Geek, apaixonados por música.